dissertar sobre os 5 subtipos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. E as vias. E aqui eu chamo de novo a atenção de vocês. Não decorem. Se decorar, vai dar errado. Veja, receptor alfa 1. Os receptores alfa e beta adrenérgicos são receptores acoplados à proteína G. Então, muito deles estimulatório, alguns deles inibitório. O receptor alfa 1 é um desses receptores estimulatórios. Tá? Em essência, ele é estimulatório. E a via estimulatória do receptor alfa 1 é a via da proteína G subtipo Q. Que tem lá a subunidade alfa Q. Qual é o padrão dessa via? É um padrão de enzima amplificadora fosfolipase C, segundo os mensageiros de acilglicerol inositol 3-fosfato, resposta característica, aumento da liberação de cálcio armazenado na célula muscular lisa. Como consequência, eu tenho uma resposta na vasculatura de vasoconstrição, que é onde eu vou ter o local mais marcante da presença de receptores alfa 1. Então, em essência, os receptores alfa 1 estão presentes na musculatura, na vasculatura, no músculo liso vascular. É uma via de estimulação com aumento da entrada de cálcio na célula e, uma vez estimulado, o receptor alfa 1 vai provocar vasoconstrição. Tá? Muito bem. Vamos seguir. Receptores beta. Receptores beta, em essência, não é sempre, em essência, os receptores beta são receptores estimulatórios. Proteína G, subunidade alfa S. Uma vez liberada, uma vez estimulado esse receptor, beta 1, beta 2, beta 3, em essência, não é sempre, eles vão seguir a via da proteína G, subunidade alfa S, que tem como enzima amplificadora adenilato ciclase, que tem como segundo mensageiro o AMP cíclico e que tem como essência a ativação de enzimas, a fosforilação de enzimas, e que pode variar de efeito, mas, em essência, a presença de beta-1 é primordial no coração. No coração eu vou ter estimulação da função cardíaca. Eu tenho beta-1 presente no rim, e, em essência, quando liberado, o beta-1 aumenta a produção de renina, então vai ter concentração do fluxo urinário, e, como consequência, beta-1 é estimulante do aumento da pressão arterial, que também a gente vai ver em alfa-1, porque alfa-1, músculo liso vascular, faz constrição, alfa-1 também aumenta a pressão arterial por aumentar a resistência vascular periférica. Fechado. Beta-2 tem particularidades. Beta-2 no coração segue essa lógica. No músculo. Beta-2 na vasculatura não segue essa lógica. Beta-2 no pulmão não segue essa lógica. Apesar da via ser estimulatória, algumas até inibitórias, mas beta-2 pulmonar e beta-2 vascular faz vasodilatação, broncodilatação. Então, beta-2 vocês já não podem decorar isso aqui. Vai variar. Músculo liso uterino. Beta-2 faz relaxamento do músculo liso uterino. Beta-3, eu tenho beta-3 distribuído em algumas regiões, alguns órgãos, como, por exemplo, vesícula biliar, bexiga, músculo detrusor da bexiga tem bastante beta-3. Em essência, beta-3 é mais marcante no tecido adiposo marrom. Então, está distribuído. Ele segue mais ou menos também essa logística da subunidade GS, de estimulação GS,
mas tem variações também, e a gente vai conversar algumas delas. Tá? Beta 3, eu tenho só um fármaco hoje produzido para atuar em beta 3, que vai tratar incontinência urinária. Então, a gente vai conversar basicamente sobre isso. E alfa 2, que eu não falei junto com alfa 1, em essência, alfa 2 está presente na junção sináptica, no neurônio pré-sináptico, como um autorreceptor com alça de feedback negativo para liberação de mais neurotransmissor. Em essência, alfa 2 está ali. Tá? E a via de alfa 2, em essência, é uma via inibitória. Inibe a adenilatoxiclase, inibe a AMP cíclico e, como consequência, provoca uma modulação fisiológica. Mas nem sempre, porque eu tenho alfa 2 na vasculatura e na vasculatura alfa 2 vai seguir uma linha mais de GS estimulatória, provocando vasoconstrição na vasculatura. Tá? Então, não decorem. Vamos lá. Então, está aqui o exemplo beta 1, beta 2 por via GS, como eu falei. Em geral, beta é GS, tá certo? Mas eu posso ter beta 1 em via GI, inibitório. Tá? Isso, alguns tecidos vai ter essa presença de beta 1. Aqui, basicamente, eu estou falando do efeito beta no coração. Tá certo? Então, beta 1 e beta 2 tem no músculo cardíaco. Os dois vão ser estimulatórios por via GS, aumentando a MP cíclico, fosfoquinase A. Eu vou aumentar a entrada de cálcio e, como consequência, aumenta a frequência, aumenta o disparo elétrico, aumenta a força de contração. Então, esse é o efeito primordial beta no coração. Agora, a gente pode e vai ter, por exemplo, a presença de beta 2 nas coronárias. E nas coronárias eu vou ter vasodilatação. Então, prestem bem atenção com relação a isso. Aqui a acetilcolina está relacionada aos muscarínicos 2, que vai fazer vez também de inibição ali, provocando bradicardia, que a gente conversou. Contrário, né? Diminuindo cronotropismo negativo, dromotropismo negativo e inotropismo negativo pela acetilcolina, tá? Muito bem. Uma outra coisa que aí, na aula de antianginose, a gente conversa são os inibidores de fosfodiesterase. Por exemplo, sildenafila, são o Viagra, são os análogos do Viagra, do Cialis. Eles atuam... isso a gente conversa melhor, tá? Eles vão atuar também aqui nas vias estimulatórias do músculo cardíaco, na verdade, provocando uma inibição dessa via estimulatória, tá? E, como consequência, podem fazer interações com determinadas... ou dividir angina, pode piorar a angina, enfim. Coisas do gênero, caso eu tenha que fazer, por exemplo, um nitroprusiato, enfim, a gente vai ver isso na aula de antianginose, tá? Vamos lá. Então, eu vou mais 10 minutinhos, aí a gente para e eu continuo na próxima aula, até para vocês não ficarem sobrecarregados. Na quinta-feira a gente continua. A gente ia resolver o ED na quinta-feira, mas a gente continua, tá? Se tiver que resolver o ED na outra terça, a gente resolve. Tá bom? Vamos lá. Então, ações realizadas pela adrenalina e os análogos. Tá? Então, ações excitatórias, musculares, adrenalina e análogos, agonistas adrenérgicos, e aí vão todos eles, diretos, indiretos ou mistos, eles têm a tendência de músculo liso vascular, em essência, constrição. Nem sempre, mas em essência, constrição. Trato gastrointestinal varia. A própria anfetamina e os análogos da anfetamina demonstram isso. Em geral, se eu tenho um tônus aumentado de atividade gastrointestinal, os análogos da adrenalina vão diminuir. Se eu tenho um tônus diminuído, em geral, eles vão aumentar. Então, aqui o efeito ele é modular. Ele depende do tônus. Se você tem uma atividade diminuída, ele aumenta. Se você tem uma atividade aumentada, ele diminui. Então, vai diminuir, vai depender. Cardíaco, trabalho cardíaco excitatório. Metabolismo. Eu tenho aumento da função do metabolismo. Então, quebra de reservas energéticas, aumento de glicogenólise, fígado no músculo. Eu posso vir a ter alterações nos níveis de insulina com
diminuição da liberação de insulina por ter receptores beta e alfa característicos na célula beta pancreática, tá? Das ilhotas lá pancreáticas. Ainda tem efeito sobre a renina, como eu falei, porque tem beta-1 na mácula densa, no aparelho justaglomerular renal. Então, uma vez a adrenalina liberada, ela vai atuar sobre beta-1 no aparelho justaglomerular, levando ao aumento da produção de renina, e aí entra naquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Para controle do fluxo urinário e, consequentemente, um controle da pressão arterial. O sistema nervoso central é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores efeitos, principalmente dessas substâncias, como a cocaína e os análogos da anfetamina, estimulante. Então, aumenta a vigília. As anfetaminas, para vocês terem uma ideia, a gente vai conversar até o fim desse módulo aqui da adrenérgica. A anfetamina foi utilizada na Segunda Guerra Mundial para diminuir a fadiga dos soldados, eles dormiam menos e diminuir o apetite. Por isso, depois começou a ser utilizado como anorexígeno, né? E tratar a obesidade. Mas são drogas que têm efeitos pesadíssimos central, tá? Então, não são muito indicadas para isso, controle de obesidade. Obesidade, o tratamento em si, ele tem que ser não farmacológico. Caso não tenha um efeito desejado, aí entrar com uma substância como sibutramina. Mas essas substâncias análogas da anfetamina, elas têm um peso muito grande de efeito central, tá? E o que eu coloco aqui pré-juncional? Pré-juncional pré-sináptico, aquele alfa-2 que vocês viram, que eu tanto falei. Então, tem efeito em alfa-2 na liberação desses neurotransmissores, tá certo? Aí eu vou fazer toda essa parte aqui e a gente para por aqui. Vamos lá. Então, vejam, de novo, quanto mais seletiva a substância for, e existem substâncias mais seletivas que outras em relação aos subtipos de receptores, mais marcante vai ser a resposta em relação àquele subtipo de receptor. Então, olha aqui tem um comparativo. Eu posso até colocar mais substâncias. Vou botar aqui fenilefrina. Fenilefrina, tá? Então, quem são os agonistas alfa-1? Nós temos agonistas não seletivos alfa-1. Por exemplo, a adrenalina é um dos principais agonistas não seletivos alfa-1. A adrenalina, aliás, se liga a qualquer um dos subtipos de receptores adrenérgicos. Alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. Noradrenalina, ela é também um agonista não seletivo alfa-1. A adrenalina não se liga bem a beta-2 adrenérgico. Ela tem muito pouca afinidade beta-2 adrenérgico. Isoproterenol é só um comparativo. O que é o isoproterenol? É uma substância sintética que é agonista não seletivo beta. Em essência, o isoproterenol só se liga ou só tem um efeito em betas receptores. Ele tem muito baixa ligação a receptores alfa. Tá? Então, o efeito dele em alfa é quase nulo ou nulo. E nós temos substâncias que são agonistas específicos, seletivos, entre aspas, que vocês já entenderam que a seletividade nunca é 100%, seletivo alfa-1. Quem é? São os análogos da fenilefrina. Tá? Então, análogos de fenilefrina são agonistas alfa-1 seletivos. E nós temos os antagonistas, que nós vamos ver numa aula à parte, que são os análogos da prazosina. Muitas dessas substâncias, como a tansulosina, são utilizados, por exemplo, na hiperplasia prostática, onde a gente tem uma região, o músculo liso da próstata, da base da bexiga, é rico em receptores alfa-1. Tá certo? Quais são os efeitos dos agonistas, uma vez que se ligam ao receptor alfa-1? Receptor alfa-1, em essência, está presente no músculo liso vascular. Uma vez que a adrenalina, a fenilefrina, a noradrenalina se ligam ao alfa-1, contração da musculatura lisa vascular. Tem muito alfa-1 no músculo liso geniturinário. Acabei de falar da hiperplasia prostática, a gente vai ver. Quando eu tenho ligação de alfa-1, de adrenalina em alfa-1, ou dos análogos, fenilefrina, contração. Eu tenho alfa-1 no fígado. Quando a adrenalina e os análogos se ligam ao alfa-1,
levam ao aumento da glicogenólise e da gliconeogênese. Para quê? Para eu ter mais liberação de reserva energética. E nós temos ainda a presença de alfa-1 no músculo liso intestinal. Tá? Aqui vai depender. Se eu tenho um tônus aumentado, hiperpolarização e relaxamento. Se eu tenho um tônus diminuído, despolarização e contração. E no coração? O coração tem resquícios da presença de alfa-1. Muito pouco, comparado à beta. No coração, alfa-1 auxilia o aumento da força, do inotropismo. Tá? Mas é bem discreto esse efeito. Alfa-2. Vou botar aqui que eu não coloquei. Clonidina. E os análogos da clonidina. É a mesma lógica quando vocês forem estudar. Agonistas não seletivos, adrenalina, noradrenalina, e um comparativo, de novo, com isoproterenol, não é alfa, e uma substância agonista seletiva, clonidina. E os análogos, apraclonidina, bromonidina, são análogos da clonidina. Aonde eu tenho a essência e um único antagonista, que é a ioimbina. Tá? Onde é que eu tenho em essência receptores alfa-2? Pré-sináptico, junção sináptica, a sinapse no neurônio pré-sináptico. Está aqui, ó. Terminações nervosas. Uma vez que a adrenalina e clonidina se ligam a esses receptores, nós temos a alça de feedback negativo com a diminuição da liberação do transmissor. Ponto final. Aonde eu tenho mais alfa-2? Ilhotas pancreáticas, célula beta, acabei de dar um exemplo. Redução da secreção da insulina. Onde eu tenho mais alfa-2 é aqui eu chamo a atenção de vocês. A plaqueta tem alfa-2. Na plaqueta eu tenho estimulação. Alfa-2 não é GI. Alfa-2 é uma proteína G estimulatória na plaqueta, onde eu vou ter agregação. Assim como alfa-2 no músculo liso vascular, nos poucos locais onde eu tenho a presença de alfa-2 no músculo liso vascular, eu tenho contração desse músculo liso vascular. Bora. Isso já comentei. Supressão de descarga, tônus vagal, já comentei. Vou passar. Beta 1. Vamos lá. Onde é que eu tenho em essência beta 1? No coração. Os agonistas beta não seletivos, isoproterenol, adrenalina, noradrenalina, e o agonista seletivo beta, a dobutamina, muito interessante para uso no choque, somente choque cardiogênico. Coração, o que faz beta 1? Aí tem a musiquinha que eu tenho a aula gravada e vou fazer com vocês, porque vai ficar gravado. Coração, diz para mim o que a adrenalina faz em beta 1. Aumenta a força e a frequência de contração. E no rim aumenta a produção de renina. Tá lá, tá vendo? Então, o que faz beta 1 em essência, vocês nunca mais esquecerem? Essa música, se vocês não sabem, não lembram, é uma música do Zé Augusto, de uma novela chamada... Ah, meu Deus. Eu sempre cismo que é Bebê a Bordo, mas não é, não. Eu vou lembrar o nome da novela. O nome da música é Aguenta Coração. É isso. Talvez os pais de vocês lembrem da música. Então, essa música é para facilitar, para dizer o seguinte: o que faz a adrenalina no coração? Atua no receptor beta 1 e mesmo no beta 2, mas em essência beta 1. Aumenta a força, a frequência de contração e velocidade de disparo elétrico. E no rim, no aparelho justaglomerular, aumenta a secreção de renina. Ponto final. Um dos antagonistas é o metoprolol, propranolol, barriga de aluguel. Obrigado, Bia. Barriga de aluguel. Exatamente. Muito obrigado. Me sinto até confortável que alguém lembrou o nome da novela. Barriga de aluguel. Isso aí. Então, a musiquinha do Aguenta Coração vai servir para isso. Então, o beta 1, em essência, ele é GS. Então, ele ativa a adenilatociclase, aumenta o MP cíclico, fosfolipase A, aumenta a ativação dos canais de cálcio, despolarização da célula e, como consequência,
tem os efeitos inotrópico, notrópico, dromotrópico, tá? Beta 2. O beta 2 é uma coisa sensacional. Por quê? O beta 2 foi produzido porque os fármacos que atuavam em beta 1 tratavam afecções cardíacas, mas não faziam efeito em afecções pulmonares, porque o pulmão é rico em beta 2. E o beta 2 no pulmão provoca broncodilatação. Então, o agonista beta 2 passou a fazer vez para tratamento de doenças pulmonares inflamatórias, como a asma, DPOC. E nós temos vários beta 2 seletivos, salbutamol, terbutalina, ritodrina, são beta 2 de curta duração, vão tratar casos, crise aguda de asma, salmeterol, beta 2 de longa duração, vão tratar crises crônicas de asma, junto com corticoide, tá? Fluticasona, por exemplo, você tem preparações, a fluticasona, salmeterol, a bombinha. E agora nós temos preparações, ou melhor, fármacos beta 2 de muita longa duração, vão tratar DPOC, doença pulmonar obstrutiva. São os análogos do indacaterol, tá certo? Nova droga, e os análogos são muito longa duração, tempo de ação mais de 24 horas, vão tratar DPOC. Às vezes associado a um bloqueador colinérgico, como o Atrovent, tá? Então, qual é o efeito beta 2 do agonista beta 2? Olha lá, o músculo liso, vascular, brônquico, gastrointestinal, geniturinário, relaxamento. É diferente de alfa 1. Beta 2 provoca relaxamento. Músculo esquelético, glicogenólise, aumenta a captação de potássio no músculo. Essa captação de potássio é marcante de alguns efeitos adversos, mesmo arritmias provocadas por moléculas agonistas beta, tá? E no fígado, mesma coisa, glicogenólise e gliconeogênese, estão potencializando a liberação de reservas energéticas. Por fim, aí aqui o que a gente descreveu, né? Principal relaxamento, músculo liso, tá? Por fim, beta 3. Beta 3 tem um agonista seletivo hoje em dia, é a mirabegrona. É um agonista seletivo, beta 3, encontrado no músculo detrusor da bexiga, para tratar incontinência urinária, porque vai provocar o relaxamento do músculo detrusor, aumentando a capacidade do aporte urinário da bexiga, diminuindo a frequência de micção. Outro local onde nós temos ricamente expresso receptores beta 3 é na tecido adiposo marrom, tá? Quando estimulado, provoca lipólise. Nós não temos fármacos específicos para atuar no tecido adiposo, em beta 3 do tecido adiposo. Claro que a adrenalina, a noradrenalina, isoproterenol vão atuar, por serem não seletivos, em beta 3 no tecido adiposo e provocar lipólise como uma resposta possível, tá bom? Muito bem. Tá aqui, ó. Beta 3, adenilato ciclase no tecido adiposo. Lipase aumenta a ativação da lipase, hidrolisa triacilgliceróis, liberando ácido graxo livre e glicerol. Tá certo? Ainda para terminar esse pedaço, vamos falar da dopamina. A dopamina é a terceira catecolamina. Espalhados por vários tecidos, o cérebro, um dos principais tecidos, principalmente a região de prazer do cérebro, e também a vasculatura, tanto esplênica quanto renal, e alguma coisa de distribuição de receptores dopaminérgicos, principalmente D1, nos vasos coronários, tá? Em essência, os receptores D1 e D5 ativam a adenilato ciclase, provocando relaxamento músculo liso vascular, e D2, D3 e D4, eles inibem a adenilato ciclase, aumentando os canais de potássio, abrindo, né, mais tempo os canais de potássio, diminuindo o influxo de cálcio e provocando um outro tipo de relaxamento, uma outra característica, né? Nós temos receptores D2 marcantes em regiões mesocorticais, mesolímbicas, vão estar responsáveis pelas alterações de comportamento, vão ser importantes no tratamento da esquizofrenia. Isso também a gente vai conversar, tá? É isso, vou parar aqui. Até aqui, tudo bem? E aí? Até aqui, tudo bem?
Vou abrir para algumas perguntas, se vocês tiverem. Eu vou continuar essa aula, então, na quinta-feira, tá? Às 10 horas. Tá bom? Quinta-feira, 10 horas. Deixa eu parar aqui a gravação.